Então agora eu vou partir para exemplos práticos para vocês entenderem isso na experiência mesmo, tá? Agora eu quero trazer para vocês que se o seu filho ainda está em desenvolvimento, esse desenvolvimento vai se dar por etapas. Então você tem um filho de 3, um de 5, só 2 anos de diferença. Eu posso ter a mesma conduta com um de 3 e com um de 5? Não. Porque apesar de 2 anos não ser nada, na prática, pra gente, pro cérebro, de 3 para 5, ó, já teve um boom aí de maturidade. Então eu não posso, apesar dos dois se submeterem a uma situação parecida, ter a mesma conduta com um e com o outro. Então, para uma criança, por exemplo, de 3 a 6 anos, ela está trabalhada na emoção, gente. Ela não consegue regular essas emoções. Ela se frustra com facilidade, ela tem dificuldade de receber um não. Então, guarda isso. Para quem aí é filho de criança pequena, já guarda isso. Então, é uma fase que a criança ela não tem um controle emocional eficiente. Por quê? Porque o cérebro dela ainda está em processo de desenvolvimento. Então, lembra que eu falei que a parte de baixo e a parte direita do cérebro é a que está em ação? É essa que veio mais desenvolvida? Então, ela conhece a resposta dela à emoção. Aí, quando você já está com uma criança de 6, 7, 8 anos, aí a criança já teve um desenvolvimento cerebral, já está um pouquinho à frente. Ela já consegue entender um pouco o outro. Ela já tem uma empatia acionada no cérebro, mas já bem mais desenvolvida. Já entra um pouquinho de lógica. Não está 100% não está amadurecido, demora 20 anos. Mas ela já tem um senso de lógica aí. Um raciocínio que você já pode ter uma conduta diferente. Se o seu filho já tem 9, 10 anos, aí já está, gente, quase lá na adolescência. Aí ele já está se achando gente. Aí ele já quer uma autonomia, ele já está um afastamentozinho de você. A mãe já não é aquele tchuc-tchuc todo que ele gosta, sabe? Aquele já não vai querer, de repente, que você vá com ele até a porta da escola, porque ele já está ficando envergonhado, porque ele já está trabalhando a autonomia dele para entrar na pré-adolescência. Então, a natureza é perfeita. Ela vai de acordo, né, com a evolução cerebral. Eu estou trazendo essas 3 etapas, porque agora a gente vai entrar nas dicas práticas, e aí eu vou falar, com essa criança aqui, nessa situação, você agiria assim. Mas se seu filho tem essa idade, você vai agir assim. Então, o que eu quero que vocês entendam não pode ser receita de bolo. Cada criança tem suas características. Cada criança vai ter pontos fortes e pontos fracos. Então, vão ter habilidades mais bem desenvolvidas, outras menos desenvolvidas. Você vai precisar reconhecer isso no seu filho. Entendeu? Fazer esse exercício de entender, de questionar. Meu filho, esse aqui é mais organizado, esse aqui é menos organizado. Já começar a treinar esse olhar. E outra, porque são etapas de desenvolvimento cerebral diferentes que você vai levar isso em consideração. Então, vamos trazer isso para a prática? Você está lá no parquinho, aí você é mãe de uma criança de 3 anos. E ela tá doida pra entrar descer no escorrega, né? Ela aprendeu descer no escorrega, ela adora, tá doida ali. Mas ela não sabe esperar a vez, gente. Porque o parquinho é muito estímulo, é muita cor, é muita criança, é muito brinquedo. Ela tá eufórica, né? Ela é só emoção, ela tá lá na emoção. Aí você chega e faz o quê? Eu já fiz isso porque eu não lidava com neurociência naquela época. Eu falava assim, vamos esperar a vez. Não é assim que a gente faz? Não, a gente não pode andar agora, vamos esperar a nossa vez? Falou chinês pra ela, gente. Eu não falei que ela é trabalhada na emoção? Não é lá com 6, 7 anos que vai entrar um pouquinho de lógica? Então você falou chinês com essa criança. Essa linguagem abstrata não vai resolver. Voltou a internet. A internet aqui tá. Aí você vai fazer o seguinte, você vai trazer isso pro concreto. Essa criança, ela precisa do concreto. E o concreto pra ela é o visual. Aí, em vez de você falar espera a vez, você vai falar assim, tem 3 crianças na nossa frente. 1, 2, 3. Ó, já tá treinando até a contagem, a introdução de número. E aí você falou isso pra ela, aí desceu a primeira criança. Opa! Já foi uma, só faltam 2 aqui pra gente descer no escorrega. Desceu a segunda. Já foi a segunda. Desceu a outra antes dela. Opa, agora vai ser a sua vez. Aí a criança visualizou aquilo. E aí vai trabalhando a sociedade. É a primeira vez, é a segunda vez
que isso vai resolver, não. Mas você está criando, fortalecendo conexões neurais para cada vez que você for no parquinho, ela ficar menos ansiosa, e essa dinâmica se tornar mais fácil. Isso é um processo, né? Esse desenvolvimento está ocorrendo aos poucos, e essa autonomia não vai lá com 9, 10 anos, que ela vai estar mais capaz de ser autônoma, mas você começa lá com 3, com 4, com 5, para tornar isso mais fácil quando chegar até na adolescência. Agora, você tem uma criança de 7, 8 anos, sei lá, tá num parque de diversão maior. Tá na mesma situação, a criança ali se mexendo, impulsiva, né? Seu filho, ele é impulsivo, não tem essa habilidade bem resolvida. Mas aí, com 7 anos, já tem um pouquinho de lógica que eu falei pra vocês. Você já não vai ter essa blá 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 com ele, porque ele já entende, ele já sabe um pouco do outro, ele já tem um raciocínio lógico, já tem um pouco de empatia desenvolvida. Você vai fazer o seguinte: você acolhe o sentimento. Porque a criança está sentindo, gente. Ela não tá querendo criar confusão. É o que ela está sentindo. Então você tem que acolher aquele sentimento, mas você vai conduzir o comportamento. Você vai falar assim: olha, gente, olha, meu filho, eu sei. E eu tô doida também para ir nesse brinquedo com você, mas se todo mundo esperar a vez, vai ser divertido para todo mundo. Então a gente vai ter que esperar a vez. Linguagem curta, simples, direta, pouca explicação. Pai e mãe tem mania de fazer sermão para tudo. Aí o sermão perde até o sentido. Guarda o sermão para aquele dia que realmente for necessário. Porque a criança, por também ter um desenvolvimento cerebral ainda imaturo, ela não pega aquele blá 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 intenso que vocês falam. Ela deixa de prestar atenção, o cérebro se desliga. Então a linguagem tem que ser acolhedora, preferencialmente calma. Você use da linguagem verbal e não verbal. Então você fala, você dá um sorriso. Ai, filho, eu sei, é chato esperar, né? Sempre valida o sentimento daquela criança. Mas com uma criança pequena, você vai acolher e você vai tentar ser breve. E tornar aquilo mais para o concreto, como exemplo do escorrega que eu dei. Para uma criança de 7 anos, 8 anos, você já vai ser mais pontual, porque você já sabe que ela entende um pouco de lógica. Se for uma criança de 9, 10 anos, fazer ela pensar. Você vai, joga a bola para ela. Você vai fazer o seguinte, você vai falar assim: filho, o que você acha que a gente tem que fazer nessa situação? A gente pode pular a vez? O que você acha? Qual a solução que você dá? Fazer ela pensar. Porque quando você faz ela pensar, você está ajudando ela a ter tomadas de decisões no futuro coerentes. Sabe aquela pessoa que é desenrolada no trabalho? É porque lá atrás teve uma boa condução. Porque tudo que você está fazendo agora, você não está plantando para o seu filho ser um garoto bacana só, não. Você está plantando para ele ser um adulto resiliente, que se ajusta a situações com facilidade. Sabe aquela pessoa que não respeita a fila, aquele adulto? Ou aquele cara mal educado no trânsito? Ou aquela pessoa que não para emprego porque tem um temperamento complicado? É porque não fortaleceu as conexões cerebrais, não desenvolveu esse cérebro, não teve esse norte que pai e mãe, que a gente tem que dar de modo eficiente. Porque você vai programar esse cérebro, consolidar de modo legal ou não, a depender do que a pessoa experimentou. Então tudo começa agora. Você está plantando para fazer o seu filho ser uma pessoa feliz e você ter orgulho da criação que você está dando para ele. Vamos dar aqui um outro exemplo. Você está num shopping, né? Aí você saiu e o seu filho passou na frente de uma sorveteria e começa a chorar porque você não quer dar aquele picolé para ele. Aquele sorvete que ele vai jantar, vai perder a fome. Ou então você saiu com ele, caiu na besteira de deixar ele entrar. Quem já não fez isso? Numa loja de brinquedos, só para olhar. Qual é a criança que quer olhar, gente? O brinquedo? Qual é a criança que quer olhar e sair de mão vazia? Começou o chororô. Aí você comprou o problema, minha amiga. Eu vou te falar que você pediu para. Você pediu para ter problema. E aí, o que você vai fazer? Você começa a ficar constrangida porque todo mundo na rua tá olhando pra tua cara, né? Mãe que não dá educação. Aí você já tá incomodada com a criança, incomodada com os olhares. Você já quer abrir um buraco e fugir dali. Se o seu filho tem 3, 4 anos, você já percebeu que tem que o quê? Acolher. Porque a criança está toda desregulada emocionalmente. Ela não sabe receber o não, ela se frustra com facilidade, ela está perdidinha, gente. Então você acolhe, você coloca no colo e sempre valida o sentimento. Ô, minha filha, a gente sabe que você queria aquela bonequinha, né? Ela é bonitinha, ela é fofinha.
mas hoje a mamãe não pode comprar. E aí já sai da loja, desvia, vai continuar chorando? Provavelmente, mas você, com a linguagem não verbal, com afeto, com carinho, com cheirinho, ela vai se acalmando. E por que você tem que fazer isso? Lembra que eu falei que tem a parte de baixo e a parte esquerda, que a parte direita e a parte de baixo que é emoção, e a parte esquerda e a parte de cima que é razão? Nesse momento, o seu filho está com o cérebro totalmente desregulado. Ele só está trabalhando com emoção. Ó, isso aqui, o pouquinho que está desenvolvido, está zero atuando. E você, pai e mãe, o que a gente tenta fazer? Entrar com a lógica, gente. A gente é adulto. A gente está em outro patamar. E mesmo assim, a gente não dá aquelas broncas desmedidas, a gente não dá uma de louca, um de louco de vez em quando. Não é? Então, não adianta você entrar com a razão se o seu filho está com a emoção. E eu não falei que neurônio espelha? O seu neurônio não espelha com o neurônio do seu filho? Então, você tem que trazer ele para você. Então, você vai acolher a emoção para tentar fazer com que esse cérebro dessa criança, a parte racional, seja acionada. Mas ela só vai acionar quando ela se acalmar. Porque nessa parte aqui de baixo, a gente tem o que a gente chama de amígdala, que é uma região do cérebro que ela é acionada em instinto de sobrevivência. A criança foge, o adulto, ele é acionado no momento de desespero. E o seu filho está em crise mesmo, a criança de 3, 4 anos está em crise porque não vai ganhar aquele brinquedo. Então você tem que baixar os ânimos. E você faz isso acolhendo. Então isso com a criança de 3, 4 anos. Depois que você acolheu, você pode, com a criança de 4 anos, brevemente falar: filho, hoje a mamãe não pode, dar uma explicação breve. Porque aí, depois que ela acalmou, você vai conseguir entrar com um pouquinho de entendimento. Com a criança de 3, 4 anos, o que é importante? Você ensinar ela a expressar os sentimentos. Você está com fome? A criança não sabe ainda o que é fome, o que é sede, o que é cansaço, mas você vai ensinando. Sabe, tem uns joguinhos bem legais que vocês podem comprar, que são joguinhos de emoções, de rostinho triste, feliz, alegre, para ir trabalhando isso. E você vai falar, do desenho animado, você pode, por exemplo, mostrar para ele: esse cachorrinho aqui tá triste ou tá alegre? Porque quanto mais a criança é ensinada a entender o que está acontecendo internamente com ela, mais emocionalmente ela vai, a inteligência emocional dela vai ser aprimorada. Então você ensina para ela: você está cansado, você está frustrado, você está com dor. É isso que é importante nessa idade. Mas aí você tá com sua filha de 9 anos fazendo escândalo porque não ganhou desse brinquedo aí. Na minha época, os meninos queriam figurinha do Pokémon. Tá na moda ainda? E você não vai comprar. E aí começa a fazer um show no shopping. Aí você vai ver se a birra é da parte de cima ou da parte de baixo. Porque birra da parte de cima, gente, é birra consciente. A sua filha de 9 anos sabe muito bem o que ela tá fazendo. Provavelmente ela está fazendo ali para te testar, que ela quer porque quer sair com aquele brinquedo do shopping. E aí você fala assim, você cai na dela para evitar o escândalo e compra. Aí ferrou, minha amiga. Porque nessa hora não é isso que você tem que dizer, não. Você tem que botar limite. Porque você tem que ter autoridade sem ser autoritário. Mas a sua autoridade é negociável. Tem coisas que não dá para negociar. Pode ser feito de forma respeitosa, acolhedora. Não precisa ser de forma autoritária. Mas você vai falar o seguinte para sua filha de 9 anos, porque ela usou isso aqui, ó. Ela fez a birra de forma consciente. Você vai dizer o quê? Você está se comportando assim? Eu acho que você pode falar de uma outra forma. Eu sei que você está desapontada. Lembra de validar o sentimento? Você ainda valida o sentimento. Eu sei que você está desapontado, que você quer muito essa boneca, mas hoje eu falei, nós não vamos comprar porque eu não vim preparado e não é o momento de comprar essa boneca. E quer saber? Aí se você pensa em alguma coisa para dar um sustinho nela. Você vai falar assim: e quer saber? Eu acho que você não tem condições de ir para casa da sua amiga que você tinha combinado, da fulaninha. Sabe por quê, Laurinha? Porque eu tô vendo que você não sabe se comportar fora de casa. E aí você precisa aprender a se comportar fora de casa para você poder participar de outros momentos. Rapidinho ela vai mudar de ideia. Por que ela vai mudar de ideia? Porque foi intencional, a birra foi consciente. Ela sabe muito bem que ela tá te irritando. Agora, existe a birra com a parte de baixo, da emoção. Por exemplo, seu filho de 4 anos, digamos que você dê banho nele ainda. Aí você deixou cair o shampoo no olho da criaturinha. Ardeu pra caramba. Só que ele fez um escândalo desmedido. Você tava lá no banho, botou carrinho.
botou o bonequinho, ele tava feliz da vida, tomando banho na maior calma. De repente caiu shampoo no olho dele e ele fez um escarcéu. Aí você fala, meu Deus, baixou um santo aqui nessa criatura. Tava calmo e de repente isso. Por quê? Porque ele não tem ainda 100% do emocional, é desregulado. E aí você tem que acolher, porque ardeu mesmo, e você fala, meu Deus do céu, tá ardendo pra caramba. Ih, mamãe deixou cair shampoo sem querer. Aí você acolhe, deixa eu jogar água, aí joga água, mas você, pô, meu filho, desculpa, pede desculpa, acolhe aquele sentimento, porque ele não fez isso, não tá fazendo esse chororô intencionalmente como a sua filha de 9 anos. Ali é um sofrimento real. Então, tá vendo? Condutas diferentes, idades diferentes, situações diferentes.